importante nessa área. É o suficiente para atender a demanda de profissionais colocada pela indústria, por outros setores que estão prometendo se instalar, crescer em Pernambuco? Eu queria acrescentar uma pergunta do Luiz, a pergunta do Luiz, um outro ponto pequenininho. Não está se escolhendo um investimento em tecnologias antigas? Para que levar para Pernambuco a indústria automobilística e não privilegiar outras coisas como polos tecnológicos que o Estado já tem alguns embriões? Por que reforçar uma indústria que já existe no sudeste do país e em lugar de ver vocações que podem até apontar mais para o futuro ainda do que a indústria automobilística? Eu acho que a questão, vamos voltar à questão que eu acho que é importante, é fundamental, a sua também. A questão da qualificação, da capacitação, a indagação do nosso ouvinte, do nosso telespectador, tem procedência e tal, só que ele está radicalizando, há uma radicalização dele. Existem os cursos de qualificação profissional, só que a gente deve fazer mais e melhor, mais e melhor. Porque não adianta você fazer um curso de qualificação, porque senão o Estado, por exemplo, o Estado continua importando mão de obra, não é? Ou seja, trazendo mão de obra especializada de fora. E a gente tem que ter a capacidade de evitar isso, não é? Pernambuco está para receber, daqui a pouco já produzir automóveis, nisso vai se criar uma cadeia produtiva em redor, na zona da mata, que especificamente convive só com a cana-de-açúcar. Vai ter essa diversificação, né? No município tradicional, grande, com muita história, que é o município de Goiânia, não é? Aqui foi dito, vai também atingir a Paraíba, vai melhorar a questão do estado paraibano, que é um estado pobre também. E de forma que eu diria que há uma preocupação, porque quanto mais a oferta aparece, a oferta de emprego, com os investimentos que ocorrem na região, mais a questão da qualificação ela se faz necessária. E aí tem que se fazer em quantidade maior e melhor, porque não adianta você fazer uma qualificação. Eu citei aqui o caso do navio que está em jornais, em televisões e tal, do João Cândido. Foi problema de qualificação de mão de obra. Foi problema de mão de obra específica que fez com que o navio não fosse entregue no prazo assumido junto à Petrobras, um prazo tal. Ele está atrasado 2 anos. Senador, então, nós temos esse exemplo e devemos ter outros exemplos nas diversas regiões do estado de Pernambuco. Eu queria fazer um breve adendo à observação do senador Jarbas, que é o seguinte: essa mão de obra que está hoje no estaleiro Atlântico Sul, ela foi recrutada. Foram jovens da palha da cana que foram recrutados, receberam reforço pedagógico, reforço de escolaridade e foram treinados. E há soldadores que têm certificação internacional, ou seja, soldadores do mais alto nível que foram formados em Pernambuco nesses últimos anos. O que ocorre nesse processo? Ainda poucos, né, senador? Nesse a processo, 55 está atrasada. É evidente que... E quero também fazer um reparo a essa sua colocação de que deve haver uma divisão interna do trabalho e que o Nordeste não deve ter indústria automobilística. Me permita, essa visão é equivocada. O Nordeste precisa, sim, ter indústria automobilística, desenvolver competências nessa área, relançar a indústria metal-mecânica, que Pernambuco tem tradição, porque Pernambuco foi o berço da indústria metal-mecânica do Nordeste, que surgiu para dar suporte e manutenção às usinas de açúcar e que agora é valorizada com essa perspectiva de receber a indústria automobilística. E Pernambuco pode sim também, e já faz isso. Aliás, eu quero fazer um registro de que no governo do senador Jarbas Vasconcelos, o polo de tecnologia de informação, que é um dos mais importantes, é uma das mais importantes referências do país, que é o Porto Digital, significa que Pernambuco tem a capacidade de estar no terciário moderno, mas Pernambuco não abdica da sua vocação industrial. E o que acontece hoje em Pernambuco é um paradoxo, porque enquanto fala-se de desindustrialização no Brasil, Pernambuco está se reindustrializando. Portanto,
nós não podemos abdicar dessa vocação de Pernambuco. A indústria automotiva é muito bem-vinda e nós temos também a pretensão de atuar na tecnologia de ponta, como fazemos muito bem na área de tecnologia de informação com o Porto Digital. Senador Humberto O que eu queria ressaltar é exatamente isso, é que nós temos hoje uma diversificação importante de atividades e, da mesma forma que nós promovemos um processo de reindustrialização em diversas atividades tradicionais, nós temos também perspectivas importantes nessa área de produtos com alto valor agregado, com utilização intensiva de tecnologias. E aí eu quero, mais uma vez, me referir à Hemobras e ao polo farmacoquímico. O Brasil hoje... Tecnologia de ponta, né, senador? O Brasil hoje, ele tem um forte déficit na sua balança comercial no que diz respeito aos produtos relativos à saúde. E nós precisamos, de fato, desenvolver a nossa indústria nessa área, não somente para que nós possamos ter um maior equilíbrio, mas, acima de tudo, porque é uma área estratégica. É importante que o país domine conhecimento nessa área. A implantação da Hemobras traz consigo a possibilidade concreta de constituição de um polo farmacoquímico lá na região de Goiânia. Há uma fábrica de vacinas comprometida com a implantação de uma fábrica de altíssima tecnologia. Temos outras empresas que estão procurando se instalar também. E a Hemobras, por si só, ela vai ser uma grande catalisadora de tecnologia de ponta. Por exemplo, os hemoderivados, eles são, boa parte, diretamente produzidos a partir do plasma humano. Mas alguns dos componentes, eles requerem a produção por engenharia genética, por biotecnologia, o que significa que nós vamos estar numa área de produção de conhecimento extremamente sofisticada. Que é a e própria como tal, produção, né? Com certeza.